E aí, Nação Tricolor, começar um vídeo da coletiva do Carpini. Quem não conhece, Betão São Paulo FC, se inscreva no canal. Bora ver o vídeo. E aí, Nação Tricolor, começar um vídeo da coletiva do Carpini. Quem não conhece, Betão São Paulo FC, se inscreva no canal. Bora ver o vídeo. Alô. Oi. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini após a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa no estádio Morumbi. Boa noite, Carpini, tudo bom? Chamou a atenção no jogo de hoje, mais uma vez, como a bola parada, o São Paulo está conseguindo se aproveitar para destrancar jogos que sempre são bem difíceis. Queria que você falasse dessa tua relação de treinamentos, como é que você enxerga a bola parada ser uma saída para o São Paulo, e queria que você falasse também especificamente sobre o segundo tempo, quando a Portuguesa se lançou sem muito medo e deu uma pressão no São Paulo mesmo jogando fora de casa. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu penso que a bola parada hoje ela define muitos jogos, né? Então a gente tem que ter sempre um cuidado, uma atenção especial, seja ela ofensiva ou defensiva. Voltando um pouco aí no jogo de Mirassol, nós tomamos um gol de bola parada no momento em que estávamos controlando a partida. Não digo que estávamos melhor, mas era uma partida sob controle. E que uma situação de bola parada pode tomar outro caminho para a partida. E hoje foi de maneira favorável. A gente trabalha muito isso sim, nós temos bons batedores e bons cabeceadores, né? Hoje ainda nós não tínhamos também o Diego, que fez o gol na estreia. Normalmente a bola parada, o Wellington Rato que tem feito, o Nicão fez muito bem. Vale ressaltar também a assistência dele, voltando a atuar pelo São Paulo, e fazendo uma grande partida, inclusive a assistência no escanteio. Então eu vejo isso de maneira muito positiva, mas muitas coisas a evoluírem, a se treinar, né, a criar alternativas. O problema é tempo para a gente poder fazer isso, né? Nós jogamos em Mirassol na terça-feira, chegamos na madrugada, quarta-feira uma folga, e você já tem que pensar um pouco na carga, no que nós programamos para o São Paulo nesse início. Eu espero no futuro próximo que o São Paulo tenha mais alternativas em bola parada, ofensiva, defensiva, principalmente na ofensiva, onde a gente tem esses pontos positivos. Em relação à Portuguesa, é perfeitamente aceitável, né? O segundo tempo da Portuguesa foi muito bom, se lançou, né? Criou muita dificuldade. Um time muito bem organizado, com um padrão muito bem definido, um time com muito mais tempo de treino do que o São Paulo, né? Então são pontos a serem ressaltados. É uma equipe do São Paulo onde Luiz Gustavo e Bobadilla estrearam nunca jogaram juntos. O Nicão há muito tempo não fazia uma partida como ele fez, e pelo São Paulo nem lembro qual foi a última partida do Nicão. Então todo jogo você tem que girar o elenco, você tem ganhos e perdas. O ganho na parte física, minimizar alguns erros, mesmo assim eles acontecem, como aconteceu com o Igor hoje. Não digo que seja um erro, mas perdemos ele talvez aí para a próxima partida, vamos ter essa informação mais precisa a partir de amanhã. Mas, por outro lado, você perde em conjunto, em padrão, em definições, em trocas, em movimentações. Uma porque os atletas estão se conhecendo, e outra que você não tem tempo para trabalhar tudo o que a gente imagina para o São Paulo. Então, eu tenho priorizado muito mais o comportamento individual, né, os conceitos que a gente acredita, e o coletivo a gente tenta ir dando algumas direções muito em cima do bom trabalho já deixado e principalmente da capacidade dos atletas que nós temos. Carpini, tudo bem? Boa noite. Você não completou nem 10 treinos ainda no São Paulo, e você vai ter uma semana que você tem um clássico histórico de uma rivalidade gigante, de um tabu gigante, e uma decisão de um título, por coincidência, com outro rival. Como é que é preparar o time, não é nem no aspecto tático, físico, psicológico até, acabaram de voltar de férias, para enfrentar dois jogos que para o torcedor são dois jogos de vida ou morte? Se você puder falar alguma coisinha do Igor Vinícius, que deixou o gramado, se te deixou com alguma pulga atrás da orelha para essa semana tão complicada. Bom, vou começar de trás para frente. Em relação ao Igor, claro que preocupa, né? Um jogador que vinha sendo importante, um desafogo para nós. Em relação à continuidade dele, como eu disse, nós vamos saber a partir de amanhã, mas
pelo feeling ali, um pouco da vivência que a gente tem, eu acredito que ele esteja fora, mas essa confirmação não consigo te dar agora. Por outro lado, vale ressaltar a entrada do Moreira, num jogo difícil, um jogo muito vivo, a Portuguesa muito bem treinada, como eu disse, com um período maior de preparação, e isso faz diferença, né? Nós estamos só no início da temporada, como você mesmo disse, são 10 treinos, né? Então, eu valorizo muito a entrada do Moreira nessas circunstâncias do jogo e gostei do que eu vi. Já vinha se apresentando bem nos treinos, ele fez a transição toda depois do departamento médico, controle de carga, fez 2 treinos com o grupo e teve que atuar hoje e atuou muito bem. Então, vou valorizar mais a entrada do Moreira do que a gente lamentar. Se E nós aí, perdemos Nação o Igor, Tricolor, vamos missão para a vídeo próxima, as coisas precisam da continuar coletiva do acontecendo, temos um elenco Carpini. qualificado para isso, Quem justamente não por essas conhece, Betão situações. São Paulo Em FC, relação aos inscreva no jogos, eu canal. vou falar em relação Bora ao ver jogo. o vídeo. O próximo jogo é o Corinthians. Depois do Corinthians, a gente vai pensar no próximo jogo. Claro que tudo isso tem um peso diferente. Não é um jogo qualquer o Corinthians, não é um clássico, são quebras de tabu. Mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. A Neoquímica, eu não sei quanto tempo ela tem, quantas equipes já passaram por lá, quantos jogos o São Paulo já fez lá. Não era esse elenco. Esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ter na terça-feira, de fazer um grande jogo e conseguimos isso, fantástico. É um grupo que segue fazendo história como já foi desde 2023. Depois do Corinthians, a gente vai pensar no próximo passo. Então, nós temos agora, terça-feira, o Clássico. Carpini, tem o Corinthians antes da final, né? Você bem destacou, e você vem rodando muito o elenco. Mas para o jogo do Corinthians, mesmo tendo uma final de campeonato, no final de semana, você vai com força máxima para esses 2 jogos ou ainda você pode rodar o elenco no Clássico da terça-feira? E um outro ponto, saindo dessa questão do elenco e do torcedor, mas para você pode ser o técnico nessa semana que eventualmente conseguiu quebrar o tabu e também o técnico mais jovem a eventualmente conquistar um título nos últimos 30 anos no São Paulo. Isso, de alguma forma, te afeta? Você leva em consideração ou você tenta abstrair em relação a essas possibilidades? Como eu te disse, né, eu ainda não pensei nesse retrospecto, porque a nossa primeira decisão é terça-feira. Nós temos uma decisão contra o Corinthians. Cada jogo do Campeonato Paulista é uma decisão. Hoje foi uma que nós deixamos para trás. A gente acompanha, vive futebol, vocês também. E vocês veem a dificuldade que é o Campeonato Paulista, como é que estão os resultados, o início, tudo muito ajustado. E a tendência é que fique ainda mais ajustado depois da 6ª, 7ª rodada. Então, começar bem é muito importante, valorizar muito a nossa invencibilidade e pensar na próxima decisão que nós temos, que é o Corinthians. E a partir de amanhã, a gente vai começar a ver tudo que nós temos de melhor para essa partida, né? O início era muito importante, essa rotatividade, e o elenco te permite fazer isso. Por mais que falte conjunto, daqui a pouco vai faltar um pouco de padrão ofensivo, de algumas situações que a gente possa furar um bloqueio do adversário, que no primeiro tempo colocou 10 jogadores em 30 metros de campo, aí você não consegue ter profundidade, você não consegue ter espaço, e é difícil, né? Um time muito bem organizado, se diga-se de passagem. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com essas situações. Então, vamos ver o que a gente tem de melhor a partir de amanhã para a nossa primeira decisão. A decisão de terça-feira, a gente encara da mesma maneira como nós encaramos a Portuguesa e como nós vamos encarar os próximos jogos. É uma decisão para nós. Carpini, boa noite. Você, mais do que ninguém, acho, nessa sala, sabe o quanto o futebol é intenso nesse período tão curto aí, já de trabalho. Você tem essa sequência. É inevitável que a maioria das perguntas sejam voltadas a esses 2 jogos. Queria que você fizesse um apanhado geral do que foi o teu trabalho esses 3 jogos, né? As vitórias em casa, o empate fora, se, pelo menos na minha avaliação, o segundo tempo, o São Paulo parece que caiu bastante de produção, não sei se você também avalia dessa forma no jogo de hoje, e se essas 3 partidas somadas, de tudo que você viu, todos os jogadores que você testou, alguns que certamente te agradaram, outros você fala, talvez demore um pouquinho mais para ganhar o espaço natural entre os 11 iniciais, se o São Paulo chega pronto para jogar e tentar num alto nível para ser campeão lá no próximo domingo, para quebrar um tabu. Como é que chega o São Paulo, na tua visão, para essas 2 partidas? O São Paulo chega melhorando jogo a jogo, melhorando a cada oportunidade que a gente tem de estar no CT, treinar, fazer melhor, ser melhor, evoluir coletivamente, evoluir individualmente. E quando eu falo evoluir individualmente, eu digo em todos os aspectos, técnico, físico, tático.
A avaliação desse período de São Paulo foi um período onde eu pude conhecer as pessoas, e quando eu falo de pessoas, eu não digo só em relação ao que eu tenho de grupo, mas a staff do São Paulo, os bastidores, as pessoas que fazem o clube acontecer, e a gente tem um respaldo muito grande, né? Então, foi um período de conhecimento, de troca de informações, de gerir esse elenco, de conhecer tudo o que nós temos, pensar em alternativas futuras, de que maneira nós podemos ver o São Paulo para cada competição, para cada partida. Então, foi um período de muito conhecimento. Claro que a gente propondo alguns comportamentos e eles muito abertos a aceitarem, né, a receber informação. É um grupo que gosta muito de trabalhar, é um grupo que, quanto a isso, a gente não tem problema, a gente tem que controlar um pouquinho pelo excesso, então isso é muito positivo. E é um grupo que gosta de informação, gosta de conceitos, gosta de ideias novas. Então, a gente procurou também trocar muita informação e trabalhar em cima disso para a gente procurar, mesmo com pouco tempo, colocar, né, um pouco do que a gente imagina para o São Paulo no decorrer da competição, do decorrer do nosso ano, da temporada, não só dessa competição em si. E como eu disse nas perguntas anteriores, é natural que fala-se muito da decisão da Supercopa, mas isso não é um discurso meu aqui para não falar da decisão, é um discurso interno. É um grupo muito focado, muito comprometido, e a gente tem falado muito do jogo a jogo. A gente só, durante esses dias entre Mirassol e Portuguesa, só se falou da Portuguesa. Agora a gente só vai trabalhar em cima desse clássico fora de casa. Depois desse clássico a gente pensa no próximo. Em relação à evolução do São Paulo, ela vai ser de maneira gradativa. À medida que a gente conseguir repetir um pouco mais as escalações, a gente começar a criar alternativas, a gente começa a ter um São Paulo que vai evoluir mais em todos os aspectos. Isso é natural. E é natural que a equipe da Portuguesa ela consiga, como ela conseguiu em alguns momentos, incomodar e ser melhor na partida do que foi o São Paulo. Dificilmente você vai ser melhor com o adversário 90 minutos, isso não acontece. E nisso entra isso que eu te disse, conjunto. O Luiz Gustavo, vocês sabem, tem 10 meses que não atuava, né, muito tempo sem fazer uma partida, nunca jogou com o Bobadilla. O Calheri foi um cara que a gente sacrificou um pouquinho mais no volume dele, mas era previsto por conta de tudo que já foi trabalhado. O Nicão voltando a atuar, então assim, é muita coisa, é natural que a gente, em algum momento do jogo, a gente passe por dificuldades, e o mais importante é que a gente, nesses momentos, saber sofrer, ser forte, ser competitivo, ser um time aguerrido como nós fomos, e independente de qualquer coisa, o ajuste com a pontuação ela é muito melhor do que em outras situações que nós já vivemos aqui. Carpini, boa noite. Boa noite. O que de fato teve o Lucas? Você conta com ele para os 2 próximos clássicos ou você ainda tem alguma dúvida? E sobre Rames, Rafinha, Michel e Eric, eles já estão prontos? O Lucas treinou já com o grupo, né? O jogo de hoje nós somos um pouco mais precavidos. Ele se colocou à disposição, ele queria participar, e como eu falo, às vezes a gente tem que frear um pouco o ímpeto desses atletas, porque eles querem muito. A mesma situação foi a do Igor. Eu fiz um esquema, por exemplo, em Mirassol, voltando um pouquinho para responder a sua pergunta, com 3 zagueiros para o Igor, pensando no Igor, pensando em não ter o Igor e poupá-lo. A gente organizou 3 zagueiros para tentar descansá-lo. Mesmo assim, a gente precisou dele um pouquinho no final, e hoje esse incidente pode ser que a gente perca ele em algumas rodadas, ou tomara que não. Em relação aos outros, eles não vinham treinando ainda com elenco, equilibrando o controle de carga, volume, densidade, tudo o que estava dentro do programado. Hoje pela manhã, no treino de alguns atletas não relacionados, eles participaram normalmente das atividades. Claro que agora que eles foram inseridos no processo do contexto de grupo, de agora em diante eles passam a ter mais condições de atuar, à medida que a gente tenha o feedback também do atleta, quando ele se sinta confiante, talvez no seu melhor nível não, porque aí chega um momento do treino que precisa do jogo, né? Mas eu acho que talvez seja um pouco precoce ainda, mas como eu te disse, a partir de amanhã a gente vai ter um feedback. O Rafinha treinou hoje com o grupo, o Rames treinou com o grupo, o Michel treinou com o grupo, o Lucas treinou com o grupo, e todos se sentiram muito bem. Agora é mais a gente controlar a carga para não acontecer o que aconteceu com o Igor. Eu sei que o torcedor, assim como eu, quero todos os atletas à disposição, que a gente quer ver todos atuando aqui no Morumbi, nos ajudando. Mas para não acontecer o que aconteceu com o Igor, a gente está tendo esses cuidados, e mesmo assim acaba acontecendo como foi no dia de hoje. Então, daqui a pouco a gente vai ter todos à disposição.
Carpini, boa noite. Você tem uma dupla muito consolidada de meio de campo com Pablo Maia e Alisson, né? Eles são muito entrosados entre eles, mas também com o time. E hoje você colocou Luiz Gustavo e Bobadilla, já falou deles individualmente, mas eu queria que você falasse deles como uma dupla. Como é que você viu esses dois jogadores, pensando até em outras oportunidades de repetir esse time? Bom, o Luiz é um cara muito lúcido, né? Muito vivido. A carreira dele fala por si só. É um líder nato, um cara muito positivo, né? Como eu disse, vai sofrer um pouco ainda com a sequência de jogos, conforme ele for tendo as oportunidades, pelo período de inatividade. Bobadilla é tudo aquilo que nós acompanhamos, né? O São Paulo fez o monitoramento do Cerro, mas nós, desde a nossa chegada, nós procuramos conhecer melhor o atleta e entender também dele de que maneira ele se sente melhor. Eu não trataria nem como duplas, né, definidas, mesmo porque em alguns momentos da competição nós podemos fazer um tripé, e aí nós temos dois jogadores de corredor, Alisson e Bobadilla, com muita força, o Pablo, o cara que pode dar uma sustentação. Quando nós precisarmos de um jogo, nós temos o Luiz, que pode fazer esse primeiro homem do tripé defensivo, iniciar uma jogada com qualidade, com bola longa, com passe entre linhas. Então a gente ganha alternativas, né? Acho que não dá para definir duplas, porque nós estamos com pouco tempo de trabalho e a gente está dando continuidade em algumas coisas que vinham sendo feitas e muito bem feitas. Então, acho que à medida que a gente tiver tempo e a melhor condição física, a melhor organização coletiva, a gente pode também criar outras alternativas para o São Paulo que vai ser necessário. Carpini, boa noite. Você já falou algumas vezes que talvez algo que você gostaria de melhorar ainda no São Paulo é a bola parada ofensiva, né? Que tem alguns pontos ainda que você gostaria de mudar. E hoje você contou com um jogador como titular, que é o Luiz Gustavo, e ele é seu meio-campista mais alto. Você já falou da experiência dele, de tudo isso. Mas é uma questão importante também na utilização do Luiz Gustavo, essa questão da bola parada, por mais que o gol dele hoje tenha sido pelo chão, entre aspas, né, mas foi numa bola parada, que ele pode ser importante também pelo alto. E uma questão tática, hoje você usou o Galopo pelo lado esquerdo. Não sei se como ponta, mas o meio-campista ali pelo lado esquerdo. Ele já tinha jogado nessa função, você conversou com ele, e se é realmente uma possibilidade que você pensa para a temporada, ou foi uma questão pontual para o jogo de hoje, diante das possibilidades que você tinha? Obrigado. Boa noite. Em relação ao Luiz, claro que a estatura do Luiz faz diferença numa bola parada, seja ela ofensiva ou defensiva. Quando eu digo de algumas organizações ofensivas, é a gente criar alternativas de jogadas, de uma jogada mais curta, de tirar um pouco a linha defensiva de cima da defesa adversária, para a gente poder criar algumas alternativas de espaçar um pouco mais a linha, a gente poder atacar melhor a bola. Então, nesse sentido. E aí, como a gente não consegue controlar, né, treinar muito, respeitando todo o controle que nós temos de carga, acho que a gente não consegue mudar muita coisa só na conversa, ainda mais em pontos tão delicados que definem jogos, né? Bola parada, ofensiva e defensiva. A outra, Galopo. A ideia do Galopo, como eu disse, nós temos alguns atletas dentro do elenco que eles conseguem fazer várias funções, e o Galopo é um deles. Terminou como um falso 9 ali, com um pouco de mobilidade, coisa que ele já fez no São Paulo anteriormente. Não é onde ele se sente mais à vontade, isso é uma conversa que eu já tive com ele, mas é um cara que consegue vir flutuar entre linhas e ataca bem o espaço. Muda um pouco da característica de um 9 que nós temos como é o Calheri, um cara brigador, que sustenta de bola final, né? Então, a ideia do Galopo era a gente ter o que nós tivemos até os 35, mais ou menos, no segundo tempo, que eu acho que foi onde eles suportaram também fisicamente, que é a posse de bola ofensiva, a movimentação entre linhas no campo defensivo da Portuguesa, que nós fizemos bem até o momento do gol, né? O Galopo vinha flutuar de fora para dentro, mais ou menos como fez o Lucas na nossa estreia contra o Santo André, porém o Galopo vem como um meia, e o Lucas um meia que quebra mais linha com drible, com agressividade, então muda-se um pouco a característica, mas a gente consegue ganhar também alternativas para daqui a pouco usar assim o Galopo nessa função. Como eu disse anteriormente na outra pergunta, quando nós fizermos uma situação de um tripé com dois corredores, no Banfield ele fez muito essa função, e eu falei isso com ele já, então a gente está tendo convívio, e eu gosto muito dessa conversa do atleta, desse feedback. Uma coisa são as minhas ideias e outra coisa é ele se sentir melhor para entregar o melhor e que para eu também possa cobrar o melhor. Porque a partir do momento que a gente define uma situação e onde ele se sente bem, onde ele se sente melhor é nessa função, ele vai ser, como todo, sempre cobrado muito para exercer aquilo que ele tem de melhor.
O bem que o Arena Web já me conquistou, com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Vai! Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção. Arena Web. E aí, nação tricolor, começar um vídeo da coletiva do Carpini. Quem não conhece, Betão São Paulo FC, se inscreva no canal e bora ver o vídeo.